CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Ontem nós falamos aqui no CBN Campo Grande do ponto de vista jurídico, né, do trabalho chamado telemedicina, né? E quando que a telemedicina deve ser empregada? Em todas as situações? Né? Quais são os critérios? Por telefone, por videoconferência, enfim, por outro meio de tecnologia que pode ser usado? É uma situação que é nova, né, do ponto de vista de exigências por conta de evitar problemas de contato, mas falando em telemedicina, ela já não é tão recente assim. Falamos ontem, inclusive, que já existe uma normatização desde 2002, portanto, 18 anos. Né? O que se discute no momento é o momento correto, a forma correta de se usar a telemedicina. E hoje vamos debater esse assunto do ponto de vista médico. Estamos aqui com o Alessandro Falkenbach, que é especialista em telemedicina. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia. Quando a gente fala de telemedicina, a gente tem que pensar que é uma possibilidade de agregar, de ajudar e não de substituir o atendimento tradicional. Com certeza. Como você comentou, a resolução 1643 de 2002 é uma resolução que deixa claro que em nenhum momento a telemedicina substitui a consulta médica, né? Mas que pode ser utilizada como uma ferramenta, como um instrumento, nesses momentos agora como uma pandemia, que a gente está falando muito sobre Covid. Então é muito importante que não só o médico, mas também a população em geral entenda que isso não é a substituição de uma consulta médica, mas sim uma ferramenta que pode ser utilizada, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Alessandro, e quando a gente deve usar? Quando que os médicos, né, podem sugerir isso ao paciente? Bom, a gente sabe que existe a necessidade, nos momentos onde a gente tem pacientes que estão em acompanhamento médico que já passaram pela consulta com o médico, e esse paciente precisa ser acompanhado, esse paciente precisa ser monitorizado pelo médico, assim, mantendo os medicamentos que já faz uso, principalmente para evitar que esse paciente, o idoso, o paciente, o pediátrico, ou o adulto vá a um atendimento com o médico direto, ou no hospital, ou no consultório, evitando esse contato, né? Então, a telemedicina hoje foi colocada de uma maneira educativa, até mesmo que ela é utilizada para meios de educação, informação e orientação aos pacientes, informando como deve ser o cuidado, principalmente com os sintomas respiratórios, né? Muitos dos colegas estão utilizando como de maneira orientativa, né? Algumas clínicas, hospitais estão fornecendo esse contato, esse caminho por vídeo e áudio, onde você tem o acesso a uma plataforma. Essa plataforma pode ficar disponível para aquela população daquele setor ou instituição ou clínica privada, que o médico se responsabiliza por a orientação. Então, no momento que você tem um paciente que é hipertenso, diabético, que precisa manter o acompanhamento, que já teve uma consulta com o médico dele, que acompanha há anos, ou a primeira consulta já foi feita no consultório, você pode dar sequência pela telemedicina, que é uma coisa que já existe. Um acompanhamento. A gente percebe que veio principalmente para auxiliar algumas instituições, a gente fala não só em hospital, mas também como um presídio, onde você tem pacientes em acompanhamento com um psiquiatra, pacientes que estão em uso de medicamentos controlados, e aí você tem a dificuldade de levar o médico psiquiatra lá. Então já se está orientando esses presidiários através da telemedicina. Isso já vem sendo feito nos Estados Unidos há muitos anos, e o Brasil hoje já conseguiu implantar isso em algumas instituições aí, não só falando pela parte médica, mas sim são um instrumento de contato direto ao paciente, onde você fica à disposição para poder atender o seu paciente, aquele que já está há um tempo já em acompanhamento com o médico. E é possível até fazer exames por telemedicina? Sim.
Hoje a gente já sabe que já existe a teleradiologia, que já vem sendo feita há muitos anos, onde o paciente faz a tomografia numa instituição onde você não tem disponível um radiologista e ele recebe por meio de um sistema a imagem e ele já pode lançar o laudo para que o médico que esteja atendendo esse paciente no hospital ou na clínica consiga ter o laudo na mão e poder orientar corretamente o diagnóstico e indicar a melhor conduta ao paciente. Na parte da eletrocardiograma também já se faz telemedicina. Se for implantado em algumas unidades de pronto atendimento, como as UPAs, né, no Brasil, o teleeletro, que isso funciona há muitos anos também, para auxiliar o colega no atendimento ao paciente lá na urgência. E o eletro é feito através de um aparelho e após sendo realizado o eletro, ele vai para a central onde o médico cardiologista lauda o eletro e manda a informação para o médico que está atendendo o paciente no pronto atendimento. Isso, de certa forma, agiliza todo o trabalho. Com certeza. Isso é uma maneira de telemedicina, desde que seja feito de maneira correta, né, através de uma ferramenta, como já é feito exames de imagem, exames de eletrocardiograma, e tem outros também que já são feitos no Brasil, e baseado em cima na resolução do CFM, que pode ser feito, né? Como auxílio no atendimento aos lugares onde não tem o cardiologista, não tem o radiologista, muitas vezes onde tem uma assistência a um médico especialista no pronto-socorro. Alguns médicos clínicos que estão na porta precisam do atendimento de um neurologista. Então, já é disponível em alguns hospitais, já dispõem desse serviço, de ter uma orientação ao médico clínico, o neurologista, orientando como conduzir um paciente com AVC lá no interior, entendeu? Orientando como conduzir um paciente com infarto lá numa cidade onde não tem um cardiologista, né? Agora, a prescrição, né? Vamos fazer uma consulta, por exemplo, por telemedicina. A prerrogativa é do médico ou é do paciente, ou enfim, como que funciona a definição de como vai ser feito esse trabalho? Desde que o médico conheça o paciente, sabe quais são os medicamentos, e esse paciente também concorde com o que está sendo colocado, não só pelo médico, mas pela continuidade do tratamento, ambos estão de acordo, né, com a conduta, eu acho correto que seja feito, sim, a orientação, até mesmo que nós temos casos de pacientes idosos que estão em casa, que faz uso de medicamentos, né, que muitas vezes não pode ficar sem, o médico pode, assim, fazer a sua receita, encaminhar por arquivo. Hoje tem algumas ferramentas que facilitam esse acesso ao paciente, as famílias acabam ficando, de certa forma, gratas, porque você evita de tirar o paciente de casa e levar para uma instituição onde você tem muito contato com outros pacientes, né, nesse momento. Eu acho que isso facilitou e vai facilitar ainda mais os pacientes que dependem de medicamento, que dependem de fazer alguns exames, pacientes oncológicos, pacientes imunossuprimidos, né, crianças que estão em tratamento também, algumas doenças crônicas, como e pacientes idosos. Isso é muito importante, né, a continuidade do tratamento e o auxílio que o médico também vai ter para identificar qual é o paciente, porque você está assistindo o paciente, você está escutando as queixas do paciente e você está dando sequência a um atendimento que você já realizou no paciente, né, no consultório, no hospital. Você citou um ponto importante, ele já conhece o paciente, está fazendo um acompanhamento, né, na rotina ali seria até desnecessário, dependendo da situação do paciente, tirá-lo da casa, né, para que ele vá até o consultório, sendo que é um acompanhamento de rotina. Com certeza. Ele pode prescrever, inclusive, um medicamento usando o sistema de telemedicina. Isso, só que existem algumas restrições e alguns medicamentos controlados que a gente entende que talvez esse não seria o ideal, né? Não seria da maneira certa você prescrever. Isso sim teria que ser feito presencial, onde o médico consiga avaliar melhor o paciente, né? O exame físico também, você não consegue fazer o exame físico no atendimento por telemedicina, mas se você já conhece o paciente, você sabe quais são as comorbidades que esse paciente tem, acaba sendo fácil você dar continuidade. Alessandro, ficou claro aqui que a telemedicina ela tem que ser usada como uma aliada, né? E não como para substituir o contato paciente e médico. Mas com essa pandemia do novo coronavírus, você acredita, como especialista na área, que aos poucos essa técnica ou esse instrumento, vamos dizer assim, essa ferramenta,
ela pode ser mais difundida ou mais usada no momento correto daqui para frente? Ela já está sendo difundida, né? Nós temos aí algumas instituições, governo, ministério e até mesmo alguns municípios que estão utilizando, né, o telecovid como uma principal fonte de informação aos pacientes, orientação, que eu acho que é a melhor forma de como atender o paciente numa urgência, você orientar o paciente qual deve ser as medidas para poder receber um atendimento físico lá no hospital, conduzir esse paciente para o atendimento onde é referência do atendimento aos pacientes sintomáticos respiratórios. Esses pacientes devem sim entrar em contato ou até mesmo buscar informações nessas centrais onde está disponível todas as orientações médicas, não só médicas, mas também de cuidados do isolamento em casa, que é o principal hoje, que a gente percebe que essa contaminação, essa pandemia já está na comunidade, a gente já percebe que não é só o idosinho, não é só mais o paciente que esteve em contato, mas qualquer um pode ser, né, um paciente, e as orientações, nesse momento, servem como um apoio para o paciente. Você vai evitar de ir num hospital onde você vai ter vários pacientes em atendimento, né? Então, essa ferramenta de comunicação, tanto ela por áudio, por telefone, por vídeo, ela acaba sendo muito importante nesse momento. Nós conversamos com o Alessandro Falkenbach, que é especialista em telemedicina, médico especialista em telemedicina. Doutor, obrigado. Pela sua entrevista, e a gente aprendeu um pouco mais sobre telemedicina hoje. Obrigado. 9h49. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.